A edição 2020 da Semana do Meio Ambiente da UFRGS tem como tema a governança ambiental e um contexto crítico de transformações sociais e políticas relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável e à economia, que produzem graves impactos na vida contemporânea. A governança ambiental conecta diversos setores da organização social brasileira, interagindo com a inovação do setor produtivo, o estímulo ao consumo sustentável, a remuneração de serviços ambientais, dentre outros programas e políticas capazes de viabilizar a interação sustentável do ser humano com o ambiente. Assim, reunindo pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, pretendemos viabilizar debates em torno de demandas sociais concretas, de caráter global, regional e local, suscitando discussões interdisciplinares, características da questão ambiental. A palestra dessa tarde será realizada pelo professor doutor Talden Queiroz Farias, intitula-se Licenciamento Ambiental, Tendências e Perspectivas. O professor Talden é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, professor de Direito Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba e também professor da Universidade Federal do Pernambuco, além de exercer a advocacia. Participam como debatedores a professora doutora Vânia Elizabeth Schneider, doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS. E o professor mestre Gilson Borges de Almeida, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e professor do curso de Graduação em Direito da UFRGS. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, iremos dar alguns breves recados. Somente receberá o certificado o aluno inscrito para registrar presença. Deixe seu nome completo no chat somente após a fala do palestrante. As perguntas devem ser realizadas pelo chat no final da fala do palestrante. Lembramos também que os microfones devem permanecer desligados para o bom andamento da palestra. Também gostaríamos de convidá-los para o 4º Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020. Daremos maiores informações pelo chat. Agora, de imediato, passo a palavra ao professor Dr. Jefferson Dietz Marim, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, para fazer uma saudação inicial ao nosso palestrante. Bem, uma boa tarde a todos, agora de maneira oficial aqui em mais uma live da nossa Semana do Meio Ambiente. Eu gostaria de saudar o Cássio Arendt, o representante discente do painel de hoje, sempre importante registrar que trata-se de um evento realizado a 4 mãos, que tem a participação dos docentes do programa, a quem eu cumprimento, os organizadores, professor Clóvis, professor Ayrton, professora Fernanda, que vejo aqui, professor Alexandre Altman, e também os nossos discentes do programa de doutorado e mestrado de Caxias do Sul e dos programas de mestrado de Canela e de Bento Gonçalves, que logo mais se estenderá. Também gostaria de cumprimentar os professores debatedores, professor Gilson, nosso parceiro do direito e alguém que tem organizado já desde muito os congressos na Semana do Meio Ambiente, tem prestado um contributo de grande valia para o curso e um professor que contribui de maneira decisiva aí para o programa também, agora com um novo projeto que está sendo engendrado, que é o mestrado profissional. E a professora Vânia Elizabeth Schneider, tive a grata satisfação de conduzir, digamos assim, a migração da professora Vânia para o PPG em Direito, então agora é professora do programa e vai compartilhar
toda a riqueza das suas pesquisas, da sua experiência internacional, da sua inserção social, e já numa disciplina no próximo semestre. Então, tenho certeza que, seguramente, vamos conviver, né, e compartilhar muito e beber desse vasto conhecimento. E, por fim, saudar, então, o professor Talden Farias, dizer para que se sinta muito bem-vindo, né, uma saudação virtual, sem o privilégio de experimentar um pouco do frio da serra, ou agrura para alguns, privilégio para outros, dizer que, em nome do programa de pós-graduação em Direito, é uma satisfação recebê-lo para tratar de um tema extremamente importante para a área de concentração aqui do PPG, que é o licenciamento ambiental, né? E que é um tema, importante ressaltar isso, que na área do direito não é tão comum na academia, né? Curiosamente, paradoxalmente, dizemos isso, porque o licenciamento ambiental, um tema crucial para a questão ambiental como um todo, e mais especificamente em relação ao direito, não é um tema tão cativo na academia. Conhecemos o trabalho do professor Talden, né, tem publicações específicas sobre licenciamento ambiental, então não tenho dúvida aí que vamos ter uma contribuição bastante importante. Embora não esteja na Serra, professor Talden, espero que se sinta como cá estivesse, né, com o calor humano que brota dessa live, desse encontro online, numa fase triste, é bem verdade, né, de pandemia, mas temos que, de alguma forma, encontrar alegria em meio dessa catástrofe sanitária, nos reinventar e nos ressignificar. Seja bem-vindo, professor. Maravilha, agradeço a saudação do professor Jefferson e agradeço o convite, né, feito pela professora Fernanda Damascena e pela instituição, né, pela UFRGS. Cumprimento o professor Gilson, a professora Vânia, meus debatedores. Cumprimento também o professor Alexandre Altman e o doutorando Alexandre Burman, e a todos que se fazem aqui presentes. É um número bastante significativo de pessoas que estão acompanhando aqui o evento, e eu queria dizer do meu prazer de me fazer presente virtualmente na UFRGS, e debatendo um tema que me é tão caro e que eu tenho sempre participado de debates e feito falas e chamado a atenção para algumas questões do licenciamento ambiental, especialmente para alguns problemas relacionados ao assunto. Então, vocês estão me ouvindo bem? Ok, então... Sim. Perfeito. Então, vamos lá, né? Aqui, né, eu fico com inveja, né, vocês aí, todo mundo de sobretudo, pullover, casaco, né? Aqui o calor tá muito grande, a vantagem é que venta, né? Então, a temperatura acaba sendo agradável, né? Porque tem alguns lugares onde o vento também é escasso, né? Então, enfim, João Pessoa, nós estamos aqui no extremo oriental das Américas, né? E quanto que vocês estão quase aí no extremo sul, né? E nós estamos nos irmanando através do direito ambiental, e especialmente nessa temática, o licenciamento ambiental, perspectivas e tendências. Então, primeiramente, eu queria falar rapidamente, né? Assim, quando a gente estuda sobre o tema, grande parte da doutrina costuma colocar o licenciamento como o principal instrumento de política ambiental. Isso é verdade e não é verdade. É verdade porque, de fato, na prática, o licenciamento ambiental tem ocupado esse papel. Não é verdade porque ele é apenas um dos instrumentos da política ambiental, então, de certa forma, ele tem ocupado um espaço maior do que de direito, em razão da não aplicação ou da pouca aplicação de outros institutos relacionados ao tema, né? Então,
O licenciamento ambiental ele foi previsto pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está no artigo 9º, está lá no artigo 10º, quando ele passou a ter uma dimensão nacional, porque até então ele era exigido em poucos estados, 5, 6 estados. O primeiro foi o Rio de Janeiro, em 1975, São Paulo, 76. A partir da Constituição de 88, ele se consagrou. Eu sempre costumo dizer que o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225, né, que fala em controle e produção das atividades econômicas, a questão do risco, da qualidade de vida e do meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental ele tem status constitucional, ele apenas não está mencionado de maneira expressa no texto da própria Constituição Federal. E ele tem um papel-chave, eu queria destacar aqui, que é o seguinte: ele funciona como um articulador dos demais instrumentos de política ambiental. Então, a fiscalização, normalmente, ela está atrelada ao licenciamento ambiental. Os estudos ambientais, normalmente, eles estão vinculados ao licenciamento ambiental. O fundo ambiental, normalmente, ele está vinculado às receitas trazidas pelo licenciamento ambiental e pela fiscalização, que também está vinculada ao licenciamento ambiental. Então, ele funciona como se fosse uma espécie de espinha dorsal da nossa política ambiental. Prova disso é que a própria Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, ela tem uma série de tipos penais ambientais redigidos sempre com a seguinte técnica, né? Crime, você matar um animal sem autorização, concessão, permissão do poder público. E assim em relação à fauna, em relação à flora, em relação ao patrimônio cultural, à ordem urbanística, em relação a uma série de outros atributos, porque, na verdade, a nossa política ambiental ela é muito uma política ambiental, eu costumo dizer, vigiar e punir. A gente está sempre dependendo de atos administrativos autorizativos, qual seja uma licença ambiental propriamente dita, uma autorização ambiental, uma anuência do ICMBio, uma outorga de recursos hídricos, uma autorização de supressão vegetal, uma autorização para a queima da palha. Por isso que, normalmente, eu costumo falar de licenciamento ambiental propriamente dito, licenciamento ambiental enquanto sistema, que seria exatamente esse conjunto de atos administrativos autorizativos ambientais, que, na verdade, é uma ideia que já remonta à própria colonização do Brasil, né? Então, você só pode derrubar madeira de lei se tiver autorização da coroa, autorização do poder público, e daí por diante. Claro que hoje nós temos, ou pelo menos nós deveríamos ter, um critério ambiental, uma expertise técnica que fundamenta aquela análise e, consequentemente, a concessão do ato administrativo ambiental. Pois bem, então, o primeiro ponto que eu queria chegar é exatamente esse, é que, queiramos ou não, gostemos ou não, esse sistema de licenciamento ambiental, ele funciona como uma espinha dorsal da nossa política ambiental. Isso se dá também porque nós aplicamos pouco os chamados instrumentos econômicos de política ambiental. Na verdade, são o futuro da nossa política ambiental. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, dentro do que vem sendo discutido ultimamente, nós temos um projeto de lei geral de licenciamento ambiental, que traz uma série de novidades, se aprovado, né? Temos a Lei de Liberdade Econômica, que também trouxe uma série de inovações para o licenciamento ambiental, dentre outras normas que têm surgido, por exemplo, em vários estados. Mas eu poderia citar como exemplos o caso do Ceará e o caso do estado do Rio de Janeiro, onde normas recentes foram aprovadas, trazendo uma série de inovações em relação ao licenciamento ambiental. E daí, exatamente o meu tema, né? Perspectivas e tendências. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Dentro dessas tendências do licenciamento ambiental, existe um grande debate hoje em dia sobre a questão da simplificação do licenciamento ambiental. Que muita gente, dentro desse conjunto de discussões a respeito da simplificação do licenciamento ambiental, existe muita ideia de que, por exemplo, uma ideia extrema, eu vou flexibilizar a tal ponto que você não precisa conceder a licença ambiental, você está isento, você está dispensado. Seria um exemplo extremo, ou seja,
não é nem simplificar, né? Simplificou tanto que deixou de existir. Não, mas olha, mas tem a fiscalização, mas tem um sistema autodeclaratório, né? Enfim, então, ou seja, a grande tendência que existe hoje é a simplificação do licenciamento ambiental. Dentro desse debate, existem limites. É claro que a simplificação ela sempre é muito bem-vinda. Inclusive, eu aproveito para sugerir um livro que trata do assunto, que é o livro Simplificação Administrativa Ambiental, do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Daut, e ele aborda com muita maestria essa temática. Mas eu acrescentaria um item ao livro. A simplificação ela é extremamente bem-vinda. Eu diria até que ela não é um direito, ela é um dever do Estado, um direito do cidadão, porém, ela tem limites. Quais são os limites da simplificação em matéria ambiental? É a qualidade do controle ambiental. Então, eu posso simplificar até o limite em que aquele controle ambiental esteja devidamente assegurado. A partir do momento em que esse controle não se faça efetivamente presente, então eu vou estar colocando em risco aquele valor que está no caput do artigo 225 da Constituição Federal, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial, sadia e qualidade de vida. Então, a simplificação é necessária, certo? Porém, existem limites. Quais são os limites? Aí, por exemplo, quando o órgão ambiental, olha, a título de incentivar, por exemplo, eu quero incentivar a habitação social, a habitação popular. Não vai precisar mais licença ambiental. Eu posso fazer isso? Não pode. Por quê? Porque a lei proíbe. O artigo 10 da Lei 6.938, ele exige licença ambiental para toda e qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Portanto, essa isenção é ilegal. Na verdade, além de ilegal, ela é inconstitucional, porque afronta também o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que fala que é dever do poder público controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida do meio ambiente. Então, a Constituição é clara. Eu não posso abrir mão. Então, por exemplo, nesse projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, em algumas de suas versões, que foram 4, tive acesso a 4 versões, existia um dispositivo que simplesmente isentava as atividades agropecuárias da necessidade do licenciamento ambiental. Apenas o CAR, certo? O cadastro ambiental rural, faria o empreendedor rural prescindir do controle ambiental. Então, evidentemente, é um dispositivo altamente questionável. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades sobre a inconstitucionalidade da dispensa do licenciamento ambiental. Certo? Porém, aí eu vou agora para o outro extremo. Em órgãos ambientais é aquela história, né? Tem uma expressão do professor Edson Milaré que fala o seguinte: o licenciamento ambiental como terapia. É como se o licenciamento ambiental fosse a salvação de tudo que existe em matéria ambiental. Vejam só, agora eu estou indo no outro extremo. Então, tem órgãos ambientais que, a pretexto da proteção do meio ambiente, eles vão para o outro extremo e querem exigir licenciamento ambiental de tudo. Então, daqui a pouco vão exigir licenciamento ambiental até para a gente fazer uma live na internet, né? Porque, por exemplo, eu conheço casos concretos em que se exige um licenciamento ambiental de uma ilha de shopping center de vender óculos. Filipinas. Olha, tem que ter uma licença ambiental. Ah, mas é uma licença ambiental simplificada. É um absurdo. Por quê? Porque o licenciamento ambiental ele é exigido das atividades cujo potencial poluidor é socialmente relevante. Então, não é qualquer atividade que se exige um licenciamento ambiental. Do contrário, a gente vai banalizar o sistema, vai banalizar o instrumento e fazer com que ele fique sobrecarregado e, consequentemente, perca sua efetividade. Ele vai perder a efetividade. E aí a política ambiental acaba sendo comprometida. A política ambiental acaba perdendo essa efetividade, que é exatamente o que a gente não quer. Então, por exemplo, quais seriam os limites, certo? Ou melhor falando, as possibilidades de uma simplificação dentro da lei? Alguns exemplos. Eu quero simplificar, eu quero estimular, eu sou empreendedor, eu sou gestor, eu quero estimular a habitação social. Ok. Eu posso fazer eu posso reduzir o valor das custas. Eu posso até pensar
em criar uma isenção de custas para aquele tipo de atividade. Eu posso priorizar determinados licenciamentos ambientais. Então, por exemplo, licenciamentos ambientais de projetos na área de infraestrutura urbanística, saneamento, infraestrutura portuária, viária. Então, esses empreendimentos, eu entendo que eles têm todas as razões do mundo para furar a fila, para terem prioridade dentro do processo de tramitação do órgão ambiental. Certo? Ou seja, eu não estou falando aqui em necessariamente criar uma norma, mudar a lei, até se criar uma resolução do Conselho Estadual, do Conselho Municipal, estabelecendo o seguinte: empreendimentos de infraestrutura, empreendimentos que vão gerar um grande volume de empregos, eles terão prioridade na análise, certo? E o poder público, ele vai passar à frente aquele empreendimento exatamente porque o interesse público, grande volume de empregos, benefício social, benefício econômico, etc. Outro exemplo, licença prévia, ela poderia ser incorporada à licença de instalação, sem nenhum prejuízo de controle ambiental. Ela poderia ser uma fase do processo da licença de instalação, sem nenhum prejuízo. Simples, muito simples. E aí eu não estou colocando em jogo a qualidade do meio ambiente. Por exemplo, essa história de todo pedido, toda solicitação de licença ambiental, toda obtenção de licença ambiental, eu tenho que publicar simultaneamente no jornal de grande circulação, no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, conforme for o ente licenciador. Então, nesse caso, a lei complementar 140, ela prevê que essas publicações podem ser feitas pelo próprio órgão ambiental, no seu próprio site. Então, você tira um trabalho do empreendedor e tira uma burocracia. Até porque, muitas vezes, o empreendedor, apesar de ser surreal, o empreendedor, ele às vezes acaba sendo multado, porque ele obteve a licença de instalação, ele já está com a licença de instalação na mão, então ele não vai atrás de publicar o extrato daquela licença, certo? Então, são exemplos simples de como o licenciamento ele pode ser simplificado, inclusive em alteração de lei, certo? Por exemplo, a gente fala muito da questão do licenciamento como emanação do poder de polícia, mas é possível estabelecer critérios dando prioridade, dando celeridade no licenciamento ambiental daqueles empreendimentos que fazem algo a mais em prol do meio ambiente, além daquilo que a legislação exige. Porque para ele fazer o que a legislação exige, ele está fazendo por uma questão compulsória, ele já é obrigado a fazer aquilo, evidentemente, né? Então, imaginem só, pela lei municipal, o meu loteamento, o meu condomínio de lotes, ele tem que ter 15% de área verde. Aí o empreendedor ele deixa 20% da área verde. Será que ele não deve ter uma análise diferenciada? Será que ele não pode ter um benefício? Por exemplo, o processo dele ser priorizado? Ou então, a licença ambiental dele tem um prazo maior? Por exemplo, certo? Então, um empreendimento com energia solar, com sistema de reuso da água, será que esse empreendimento não deveria ter uma prioridade, ter um benefício por parte do órgão ambiental? Então, eu citei aqui duas coisas simples: a prioridade de análise, certo? E licenças ambientais com prazos maiores. Olha, ao invés de te dar uma licença ambiental com prazo de 4 anos, eu vou te dar uma licença ambiental com prazo de 8 anos. Aliás, esse é um problema que tem também no âmbito dos órgãos ambientais. Muitas licenças ambientais são estabelecidas com prazo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, imaginemos que a gente duplique o prazo, certo? A maior parte da demanda dos órgãos ambientais, de fato, é de licença de operação. Então, se eu duplico o prazo, eu estou diminuindo a tramitação de licença de operação, de licenciamentos ambientais de operação, a metade. Se eu triplico o prazo, eu estou diminuindo por 1/3. E aí eu não estou criando nenhum mega sistema, eu não estou criando uma lei nova, não vou precisar da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Estou simplesmente aplicando o prazo que está na resolução 237 do CONAMA, né? Aliás, que é uma resolução nesse item de prazos, né? É uma resolução super desrespeitada, super ignorada, né? Mas vamos lá, dentro dessa temática de tendências do licenciamento ambiental, uma tendência que foi especialmente aprofundada em razão aqui da
da pandemia da Covid-19 é a questão de informatização do licenciamento ambiental. Então, os órgãos ambientais que estavam informatizados ou que estavam em processo de informatização, estes saíram na frente. Há diversos casos de órgãos estaduais e municipais onde a produtividade aumentou na pandemia. E, praticamente, em todos esses casos, existe uma relação direta com o processo de informatização. Porque, imagine, aquele órgão ambiental onde tudo é papel. Conheço alguns. Então, por exemplo, um deles, especialmente, os servidores fazem rodízio para não ter despacho com o público. Os servidores fazem rodízio, eles vão um dia por semana, pegam uma caixinha de processos, voltam uma semana depois. Olha que coisa atrasada, olha que absurdo, né? É até surreal, né? Então, eles voltam 8 dias depois, às vezes é um simples despacho, que seria dado em 1 hora. Manda o processo para lá, dá um ok, ciência, aí já volta, aí tem que esperar 8 dias. Então, o Rio de Janeiro, dentro da sua tendência de vanguardismo, né, em matéria de política ambiental, foi o primeiro estado no Brasil a regulamentar a audiência pública eletrônica. O COPAN, que é o Conselho de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, aliás, foi um dos primeiros conselhos ambientais do Brasil a funcionar de maneira regular. Ele faz as reuniões online e qualquer pessoa pode acompanhar, esteja em Minas Gerais ou não, esteja no Brasil ou não. É uma tendência muito interessante, que, inclusive, em termos de controle ambiental, ela traz resultados muito efetivos. Então, por exemplo, olha, eu estou com 5.000 processos de licenciamento ambiental. Eu tenho 30 técnicos. Eu vou saber quantos técnicos, qual é a média de tempo que um técnico passa com um processo de licenciamento ambiental. Eu vou saber quais são os técnicos mais rápidos, eu vou saber quais são os técnicos mais lentos. De repente, aquele lento é porque ele é muito perfeccionista. Será que aquele que é tão rápido, os pareceres dele são bons? Será outra coisa, aquele camarada ele é tão rápido, mas o sistema está indicando aqui que tem 2 processos que estão lá 9 meses e não saem do lugar. Então, o próprio sistema, ele aponta isso daí. Certo? Aliás, o próprio sistema ele pode, inclusive, informar o empreendedor. Olha, a tua licença ambiental vai se vencer daqui a 5 meses. Você tem 30 dias para pedir a sua renovação e receber a renovação tácita, a renovação automática, né? É permitido na renovação. Aliás, essa é outra questão que é discutida também no projeto de licenciamento ambiental, que é o seguinte, o chamado licenciamento ambiental automático, né? Aliás, o presidente atual do IBAMA, Eduardo Bin, quando do anúncio do seu nome para o IBAMA, ele deu uma entrevista em que ele defendeu o licenciamento ambiental automático. Aí teve uma jornalista do Estado de São Paulo que defendeu que ele estava... escreveu que ele estaria defendendo o licenciamento ambiental autodeclaratório, né? Você preenche o formulário e já recebe a licença ambiental sem haver efetivamente um processo de licenciamento ambiental. O que ele estava defendendo naquele momento era a automatização do processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental autodeclaratório, certo? Que existe em alguns estados, existe em alguns municípios, e que tem como referência o sistema de declaração do imposto de renda, né, que você coloca as informações, em tese aquilo fica como verdade, se chamar a atenção da Receita Federal vai lhe chamar para prestar esclarecimentos. Né? Então, baseado nisso, foi criada essa ideia de sistema ambiental, de licença ambiental concedida automaticamente, certo? Olha, veja só, o que acontece? Em princípio, eu só sou a favor da licença ambiental autodeclaratória na renovação. Então, eu tenho uma fábrica, eu tenho um hotel, certo? E aí eu vou renovar aquela licença ambiental nos exatos termos em que ela foi concedida. Se é nos exatos termos em que ela foi concedida, então não tem problema, certo? O Estado não já ratificou aquele entendimento há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás? Ok. Então, tudo bem. Aquela licença ambiental ela pode ser renovada nos mesmos termos, inclusive
automaticamente, inclusive tacitamente, como acontece hoje de fato, né? Porque se a gente solicitar a renovação da licença ambiental com 120 dias de antecedência, ela está renovada tacitamente até que o Estado se pronuncie. Engraçado que eu conheço casos em que o Estado está há 10 anos sem se pronunciar. E a pessoa, não, mas eu solicitei a renovação com um mínimo de 120 dias de antecedência. Ok, está cumprindo a lei, está cumprindo a legislação, tudo bem, está certo. Mas, em se tratando de uma licença ambiental nova, da primeira licença ambiental, em princípio eu sou contra. Por quê? Porque você imagina, não tem nada, né, não tem nenhuma vegetação ali. Aí você desmata. Você faz uma construção irregular. Não era para ter construído. Sim, mas aí já está a construção. Tem uma questão do patrimônio cultural, mas já está destruído, ou então já está alterado. Então, por conta do princípio da prevenção e da precaução, em princípio, eu sou contra a concessão, vamos dizer assim, automática de licença ambiental, sem nenhum tipo de análise prévia. Né? Ou seja, mas por que eu falo em princípio? Por que eu falo em princípio? Eu não coloco uma coisa inadmissível. Em tese, pode haver situações em que o Estado venha fazer isso. Mas isso pressupõe 2 requisitos. O primeiro, ter uma atividade de pequeno potencial poluidor. Certo? A gente não pode admitir isso para as atividades de médio e grande potencial poluidor. Segundo, tem que ser uma atividade onde o Estado já conheça a região. Então, tem que haver ali um zoneamento ecológico-econômico, ou então um zoneamento urbanístico, de tal maneira que haja um conhecimento prévio das características geográficas, sociais e econômicas daquele lugar. Então, eu sei que pode ter, sei lá, um posto de gasolina, ou uma fábrica de determinado tipo ali. Por quê? Porque eu conheço a vizinhança, porque eu conheço o solo, porque eu conheço o lençol freático, eu conheço o subsolo, eu conheço a vegetação do entorno. Então, o poder público ele tem que ter, de maneira prévia e segura, um conjunto de informações ambientais que permita a ele, em situações de atividade de menor potencial poluidor, conceder uma licença ambiental desse tipo, em que o empreendedor ele fornece de uma maneira automática e autodeclaratória informações ao poder público, a licença ambiental é emitida. Então, isso pressupõe um conhecimento por parte do poder público e, em regra, a gente não tem. A gente não tem por quê? Porque o licenciamento ambiental ele acaba deixando de ser complementado pelo zoneamento ambiental, por essas informações que são extremamente necessárias, né? Bom, então, a informatização, voltando para a informatização, ela é um importante sistema de controle interno por parte do órgão ambiental, é também um sistema de controle externo interessante, eu falo isso em termos de Ministério Público, de outros órgãos ambientais, da sociedade civil, porque o processo físico é muito fácil de ser adulterado. O processo eletrônico, ele até pode ser adulterado, mas ele deixa rastro. Então, é fácil levantar se houve adulteração, se houve retirada de documentos. Então, o controle, em termos de legalidade, em termos de proteção ao meio ambiente, ele acontece com muito mais facilidade quando o processo eletrônico, quando você tem uma gestão eletrônica do licenciamento ambiental e da administração pública ambiental como um todo, né? Porque um dos grandes problemas da política ambiental brasileira é exatamente a falta de dados. Então, por exemplo, quais são as atividades mais autuadas no Brasil conforme a região, conforme a época do ano? Qual é a média dos valores das multas de um determinado tipo administrativo ambiental? Então, essas informações, de maneira integrada e consolidada, nós não temos. O Cisnama, ele ainda patina, ele não é um sistema de fato. Então, a informatização da gestão ambiental vai permitir um agrupamento de informações e, consequentemente, vai facilitar a reavaliação da nossa política ambiental, das nossas prioridades, vai reavaliar, inclusive, vai fazer a gente repensar o que são prioridades, o que não é prioridade, e daí por diante.
Então, o licenciamento ambiental, ele dá um passo muito grande, certo? É um benefício em todos os sentidos quando ele caminha rumo à informatização, quando ele caminha rumo ao licenciamento, ao sistema eletrônico, né? Aí tem essa questão também, o seguinte, que é outra tendência, inclusive eu até escrevi 2 artigozinhos no Conjur, tendências do licenciamento ambiental, então eu acabo fazendo ali um exercício de futurologia ambiental, né? Não, diante do que eu estava observando, né? Então, por exemplo, uma tendência é exatamente essa questão de mescla, porque do licenciamento ambiental com os instrumentos econômicos de controle ambiental. Então, a exemplo do que eu falei, né? Então, por exemplo, ó, você oferece um benefício ao poder público ou ao meio ambiente, diretamente falando, então você tem que ter um benefício do órgão ambiental. Por que não? Porque tratar igual o empreendimento que cumpre a legislação nos seus exatos termos e aquele que vai mais além. Por exemplo, eu conheço domínio fechado que optou por deixar 40% da área verde. Ele vende aquilo como atrativo do seu empreendimento, quando o município exigia apenas 15% de área verde. Mas e aí? O que é que ele vai receber do órgão ambiental? Ele vai ser tratado igual? Tendo uma postura desigual? Não, mas eu só estou cumprindo aqui os exatos termos da lei. Sim, mas por que não dar um benefício? O Estado ele pode agir de maneira premial também. Certo? Isso vale para o licenciamento ambiental, como vale para uma série de outros instrumentos que também têm essa mesma finalidade. Né? Aí, dentro desse sentido, a gente sabe que a professora Fernanda, aí, que é a grande especialista no assunto, né? A gente sabe que a questão das mudanças climáticas é o grande tema do direito ambiental, talvez até seja o grande tema do mundo, né? Porque suplanta, não é uma questão só de direito ambiental, é uma questão de soberania, de segurança pública, é uma questão econômica, é uma questão de saúde pública. Então, tem várias facetas, vários aspectos, né? Então, por que o licenciamento ambiental ele passa ao largo da questão das mudanças climáticas? Essa é uma pergunta que eu me faço. É claro que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ele tem legislação própria sobre isso, certo? Tem alguns estados, de maneira muito pontual, muito parcial, na maioria das vezes que nem é colocado em prática, mas que tem alguma norma, algum dispositivo legal, infralegal, que faça referência à interface, né, do licenciamento ambiental com a questão das mudanças climáticas. Mas olha só, qual é o objetivo do licenciamento ambiental? Analisar os impactos efetivos e os impactos potenciais de um determinado empreendimento. Os impactos potenciais, os impactos efetivos são aqueles causados com o funcionamento normal daquele empreendimento. Os potenciais são aqueles relacionados a uma situação clímax, a uma situação de desastre, de acidente, né? Então, evidentemente, o que aconteceu em Brumadinho no caso da Samarco não é o funcionamento normal, certo? Mas aquilo não era um impacto efetivo, era um impacto potencial que se efetivou em razão do acidente. Então, por que não tentar quantificar a questão das mudanças climáticas e por que não o licenciamento ambiental não discutir com isso? Então, até hoje, é uma coisa que eu não entendi, porque o licenciamento ambiental, ele se rege, eu não vou dizer que seria exatamente um princípio, né? Mas ele se rege por uma diretriz, que é o seguinte, a questão da análise holística. Eu não posso analisar um conjunto habitacional dividindo em 8 partes. Eu não posso analisar um loteamento dividindo em 3 partes. Eu tenho que analisar de maneira global. Então, se eu estou analisando todos os impactos ambientais decorrentes daquele tipo de empreendimento, e aí o artigo 3º da Lei 6.938, o artigo 1º da Resolução 01/86, né, do CONAMA, eles são bastante amplos quando eles falam de política ambiental, né, do conceito de impacto ambiental, do conceito de meio ambiente. Então, a gente inclui tudo, questões sociais, questões econômicas, sanitárias, estéticas, etc, etc, etc. Então, imaginem, se tudo isso faz parte do objeto do direito ambiental, por que as mudanças climáticas estão de fora? Eu não consigo entender até hoje, certo? E uma vez eu conversei com um diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, acho que era no primeiro, eu esqueci o nome dele agora, mas eu tenho, enfim.
Aí ele disse, não, porque isso vai causar, já houve muita discussão, isso vai causar uma grande insegurança jurídica, a velha problemática da quantificação, né? Mas eu disse, poxa, mas vocês não querem nem discutir. Não querem nem discutir. Então, assim, vai de um extremo a outro, né? Então, bom, outra coisa que eu queria falar, para terminar a minha fala, que saudando aqui a professora Consuelo, né? Estou vendo aqui, muito bem, que é o seguinte, o licenciamento ambiental, ele tem uma série de problemas. É burocrático, falta funcionário, ele é lento, tem exigência desnecessária, né? Assim, eu, inclusive, já pensei até em fazer um artigo, ou pelo menos uma compilação, de exigências absurdas feitas no licenciamento ambiental. Por exemplo, eu já vi um licenciamento ambiental, aliás, já vi várias vezes numa situação de licenciamento ambiental, que é o seguinte, o camarada, ele licenciou uma fábrica, um posto de gasolina, e aí, ou um loteamento. Aliás, hoje eu estou com loteamento, né? É a quinta vez que eu falei loteamento. Então, o que é que acontece? Aí ele vende, ele tira a licença prévia, ele tira a licença de instalação, e por alguma razão ele vende o empreendimento para outra empresa, certo? Ou seja, ele não vendeu a empresa, ele vendeu o estabelecimento. E aí o órgão ambiental diz, não, você tem que dar entrada em tudo de novo. Mas como? Aquele empreendimento ele já foi licenciado. O objeto do licenciamento ambiental não é a empresa, é o empreendimento, a atividade em si, é o estabelecimento. Então, eu já conheci casos em que isso aconteceu. Isso é uma coisa, assim, totalmente absurda. Não, sem contar, por exemplo, inúmeros casos. O órgão ambiental ele pede um estudo ambiental, o empreendedor faz, entrega. Quando o empreendedor faz entrega, ele diz, não, eu pedi esse estudo, mas não era esse estudo que eu queria, era um outro estudo. Eu já vi casos até do órgão ambiental dizer, não, olha só, você entregou o estudo, mas eu acho melhor o seguinte, dá entrada em tudo de novo, e aí a gente começa a partir desse estudo. Peraí, mas tudo de novo por quê? Você me pediu, eu fiz, a administração pública não pode agir de maneira contraditória. Então, um verdadeiro sanatório administrativo ambiental, às vezes, né? Porque muitas vezes o órgão ambiental... Outra coisa, tem aquela velha história. A gente observa que é uma coisa que especialmente me preocupa, a questão dos chamados precedentes administrativos ambientais. Então, o órgão ambiental, ele muitas vezes acaba decidindo em situações iguais, ou pelo menos semelhantes, de maneira totalmente díspare. Eu já vi isso, certo? Eu já vi isso. Então, claro, muitas vezes é uma questão de influência política, de pressão econômica, mas muitas vezes isso ocorre porque aqueles processos eles são distribuídos para técnicos diferentes, que fazem exigências totalmente diferentes. Então, o órgão ambiental ele tem que ter uma conduta uniformizada. Ele não pode, num espaço curto de tempo, fazer exigências totalmente desencontradas, ou díspares, ou desproporcionais. Certo? Então, esse daí é uma problemática. Bom, essa coisa de falar de licenciamento ambiental, eu já ministrei, nunca mais eu fiz esse curso, né, mas eu costumava ministrar um curso de 20 horas só falando de licenciamento ambiental. Então, eu tenho até uma certa dificuldade de delimitar o tema, né? Mas para tentar terminar e fazer uma abertura aqui para os debates, só queria dizer o seguinte, quando a gente fala do licenciamento ambiental e dos seus problemas, que são muitos, né? Burocracia, pressão política, pressão de ordem econômica, falta de digitalização, deixa eu ver mais, falta de servidores públicos, falta de estrutura, às vezes não tem um laboratório, às vezes está faltando o software da fiscalização por satélite. Enfim, na verdade, são problemas que não são problemas do licenciamento ambiental, são problemas da chamada administração pública ambiental, e que a gente costuma criticar o licenciamento ambiental porque a gente atribui a ele uma importância bem maior do que ele pode ter. Porque, olha só, o licenciamento ambiental é o licenciamento
aquele empreendimento, ele sempre assim, ele tem uma questão de concepção. É sempre o licenciamento daquele empreendimento específico, por exemplo, um hotel, naquele lugar específico, naquele momento específico. Se for há 15 anos atrás, a legislação de uso do solo provavelmente vai ser diferente. Se for daqui a 10 anos na frente, talvez a legislação de uso do solo, entre outras normas, que também podem mudar, seja totalmente distinta, né? Então, outra coisa, às vezes, o mesmo hotel, para mudar, né, do loteamento, né? Às vezes o mesmo hotel, o mesmo projeto, vai ter um licenciamento totalmente diferente, porque ele está no litoral, o outro ele está em outra região, com solo, com disponibilidade hídrica, com trânsito totalmente distinto. Mas o projeto não é o mesmo, porque as exigências foram maiores em um do que em outro. Isso vai variar conforme o caso específico, certo? As peculiaridades ambientais. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o licenciamento ele é sempre no caso concreto. Quando a gente fala do licenciamento ambiental em tese, em abstrato, na verdade, nós estamos falando aí de um processo administrativo, de como tramitar, certo? Um pedido de licença, de autorização do poder público, e também nós estamos falando dos padrões de qualidade ambiental. Porque o licenciamento ambiental, ele não é substantivo, ele é adjetivo. Ele não é material, ele é processual. E aí, qual é a matéria do licenciamento ambiental? A matéria do licenciamento ambiental simplesmente os padrões de qualidade ambiental. Muitas vezes, quando, por exemplo, vai ter um licenciamento ambiental de uma determinada fábrica, de uma usina, de um aeroporto. Então, simplesmente, o órgão ambiental ele vai analisar a aplicação dos padrões de qualidade ambiental àquele caso concreto. E aí, muitas vezes, a gente diz, poxa, olha, o estado da Bahia, ele não precisa investir em usina termoelétrica. Ele tem outras vocações naturais, ele tem biomassa, ele tem energia solar, ele tem energia eólica, etc, etc. Então, por que investir em usina termoelétrica que funciona à base de OCD1, derivado do petróleo, né? Então, olha só, esse tipo de pergunta, o licenciamento ambiental, ele não nasceu para responder isso. Ele não foi concebido para responder isso, porque ele é sempre, eu vou analisar no caso concreto, as exigências técnicas e legais referentes àquele tipo de empreendimento. Pode ser? Pode. Então, a licença vai ser concedida se cumprido determinados requisitos técnicos e formais. Não pode ser? Então, vai ser negada a licença ambiental. Agora, vou pensar, mas olha, o estado da Bahia precisa de mais usina, sei lá, eólica. Ele não vai pensar isso. Não é função dele. Isso é função do zoneamento, isso é função da avaliação ambiental estratégica, isso é função do poder público. Existe também uma confusão acerca do objeto do licenciamento ambiental. A gente toma o licenciamento ambiental como se ele fosse a política ambiental por inteiro. E ele jamais vai poder ocupar esse papel porque ele não foi planejado para isso, ele não foi pensado para isso. Então, dão a ele uma importância bem maior do que ele tem efetivamente, né? Por isso que quando as pessoas me chamam para falar sobre licenciamento ambiental, eu disse, não, tudo bem, agora eu vou ter que falar mal do licenciamento ambiental, né? Então, cá estou eu criticando, né, a importância que as pessoas dão ao licenciamento ambiental. Bom, eu creio que eu até falei um pouquinho mais do que eu pretendia, né? Eu tinha falado para o Cássio que ia falar cerca de 40 minutos, no máximo 45. Eu acho que passei aí um pouquinho, não muito, né? Mas agradeço mais uma vez o convite, saúdo aqui os amigos aqui, estou vendo algumas pessoas conhecidas também presentes, e além daquelas que eu já mencionei, que eu já saudei, né? E fico à disposição. Vamos fazer o debate. Obrigado, professor Taldin. Não precisa se desculpar pelo tempo, eu fui uma das pessoas que não viu o tempo passar, justamente pela brilhante palestra, argumentos bastante profundos, objetivos e muito esclarecedores. Para iniciar os debates, então, de imediato passo a palavra para a professora doutora Vânia. Ok. Muito boa tarde a todos, agradecendo primeiramente pelo convite.
para estar presente e também honrando pela primeira vez a minha participação junto ao programa de pós-graduação, né, em Direito, e para discutir um tema que é meu dia a dia também, né? Então, eu estou do outro lado, né, professor Talden. A gente atua através do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade, tanto no que diz respeito a fazer as avaliações, a fazer os estudos para ir à RIMA, a fazer planejamento ambiental, mas também a atender demandas que vêm através do licenciamento ambiental de determinados empreendimentos. Nós trabalhamos muito com as hidrelétricas, né, com acompanhamento dos monitoramentos das hidrelétricas, só para citar um caso. E aí, exatamente, a gente, então, como técnico, né, porque sou da área técnica, né, a gente acaba verificando alguns dos problemas que a gente percebe do outro lado, no órgão ambiental, embora a gente trabalhe bastante próximo a eles, né, no sentido da interação, como acadêmicos, temos alunos lá, temos colegas, enfim, mas situações como essa que o senhor colocou, de diferentes cobranças para o mesmo tipo de empreendimento, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, com todas as hidrelétricas instaladas no Rio das Antas, fazendo a gestão da informação gerada pelo monitoramento. E aí é exatamente esse caso. Eu tenho uma hidrelétrica que é cobrada com 3 ou 4 parâmetros, a outra que é cobrada com 28 parâmetros, a outra que é cobrada com 7, 8 parâmetros, e aí, na hora de a gente fazer uma análise técnica dessa informação, que seria aquela informação que daria subsídios, por exemplo, para a gestão do recurso hídrico, eu não tenho os mesmos elementos em todas essas hidrelétricas para gerar, por exemplo, um índice de qualidade da água. Porque cada processo fez uma exigência diferente. Ou uma outra situação também, onde a gente foi chamado para também fazer monitoramento e acompanhar uma outra hidrelétrica, onde a promotoria pública indiciou o proprietário do reservatório, né, que era um privado, a fazer o monitoramento, a ser condenado por poluir o reservatório. Bom, a gente de cara sabe que a hidrelétrica não polui o reservatório, o impacto ocorre na hora do barramento. Aí o que a gente fez? Não, peraí, dá para a gente saber exatamente aonde começa o impacto. O impacto começa montante. A gente foi, evidenciou, mostrou para a hidrelétrica que era importante monitorar, né, até aquele ponto, para saber que era aquele corpo, outro corpo hídrico que impactava esse. Apresentamos os relatórios todos para a FEFAM. Quando veio a nova licença, voltou para aquela meia dúzia de parâmetros em 2 pontos do reservatório. Quer dizer, tecnicamente, também não agrega, né? Então, o que a gente percebe? Essa questão de quem... Isso reforça também aquilo que o senhor falou em relação a serem diferentes técnicos. Então, claro, eu também conheço, também sou bióloga, né? Então, conheço técnicos que são muito cricas, né? Que vão lá no âmago, né? De cada espécie, né? E são bem mais exigentes. E o outro que passa olho grosso e de repente chega um negócio para ti, meu Deus, passaram por cima de uma floresta de araucária, que é uma situação que aconteceu aqui também no Rio Pelotas, né? Então, como é que se dá isso dentro dos órgãos ambientais, que eu percebo como acadêmica, formadora de profissionais que acabam indo lá para dentro, é que a base de formação desses técnicos, ela não é equânime, né? E outra questão que acontece também é que muitas vezes, dependendo do tipo de empreendimento, eu tenho que ter o geólogo, o químico, o civil, o biólogo de fauna, o biólogo de flora, porque nunca é o mesmo biólogo, né? Tu tem que ter uma coleção de biólogo para dar conta da parte da fauna e da flora, né? Porque um biólogo que entende de tudo não existe, né? E é isso que acaba, então, impactando e gerando aquela demora, né?
E uma outra coisa que também é evidência, então eu estou falando assim da minha experiência do dia a dia, né? Claro, claro. Demandas que às vezes vêm do órgão ambiental, que na verdade são base de estudo para que eles estabeleçam os critérios depois. Tá? Então, também, recebi uma demanda ali para fazer um estudo de fitotoxicologia do chorume de um aterro. Foi solicitado para o município que fizesse análise de fitotoxicologia. E aí vem uma demanda do órgão ambiental, com uma norma que não existe mais, que já caiu, a metodologia não é aquela, ela não existe, e aí a gente vai discutir, tá, não, mas o que a gente quer é exatamente que vocês desenvolvam a metodologia para a gente ter como base para depois cobrar dos demais. Então, através do licenciamento, acaba acontecendo a exigência de um estudo que vai servir de base depois para que eles tomem decisões, né, com relação a outras situações. Então, esse é o meu dia a dia, a minha experiência, né, do dia a dia com o licenciamento, que reforça tudo isso que você colocou, né? Exatamente, com certeza. Sanatório ambiental. E uma questão que, só para colocar, então, que eu particularmente, quer dizer, a minha história de vida traz, né, toda a militância, digamos assim, por essa questão do licenciamento, da preservação ambiental, da conservação ambiental, né, do princípio da prevenção, precaução, e como bióloga, claro, né, a questão do aquecimento global, e por que a gente tem que falar tudo isso, por que a gente tem que licenciar, né, porque nós precisamos ter um entendimento do que significa essa biodiversidade toda, o equilíbrio ambiental para a sobrevivência da nossa própria espécie logo ali adiante. E esse é um momento que está me deixando bastante preocupada, né, com os rumos que tudo isso pode tomar no Brasil, né, deste momento em diante, por algumas coisas que a gente vem observando, né, como tomadas de decisão, principalmente em nível de ministério. Esse é o sapo que eu vou deixar saltitando aí. Só agradecendo, então, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, ouvindo, então, um pouco esse lado, né, do jurista que avalia toda essa questão legal, jurisdicional, de controle, de fiscalização, enfim, né, e a gente que está aí na prática do dia a dia, né, dando conta dessas questões todas. É maravilha, professora Vânia. Muito ricas, né, suas considerações e principalmente de ordem prática, né, porque eu tenho um certo receio de gente falando de licenciamento ambiental, muitas vezes sem nunca ter participado de nada, nunca tendo acompanhado nada, né, seja na condição de advogado, de consultor, de servidor público, de membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Assim, às vezes as pessoas falam de licenciamento ambiental sem ter a menor ideia daquilo que estão falando, né? Então, é muito complicado. O seu depoimento vai exatamente ao encontro daquilo que foi discutido aqui e que é preciso encontrar esse equilíbrio, né, na proteção ambiental, certo? O cumprimento da legalidade, enfim, no atingimento daquele dever constitucional, né, que é a proteção do meio ambiente, no CAP, previsto no CAP, do artigo 225, né, então, muito interessante. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos estados que meio que uma participação mais forte, talvez, né, no direito ambiental brasileiro, seguindo a sua tradição, né, de primeira ONG ambiental, a Agapan, né, o Lutzenberg, é o estado com maior nível de implementação da descentralização da política ambiental, da política de resíduos sólidos, né, então, em matéria de política ambiental, eu acho que o Rio Grande do Sul tem muito a ensinar ao Brasil, né, então, muito interessante, né. Obrigada, professor. Imagina. Obrigado, professora Vânia. Professor Gilson, por favor. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria de fazer uma saudação,
né? Primeiramente é o professor Alden, né? Então, parabéns pela sua brilhante exposição sobre esse tema tão importante, né, da academia e também da prática, que é o licenciamento ambiental. Também saudar aqui a professora Vânia, né, que me antecedeu, né, e desde já também cumprimentar, né, pelo trabalho excelente, né, que a professora Vânia, como pesquisadora, vem desenvolvendo à frente, né, do nosso Instituto ISAN na Universidade do Rio Grande do Sul, né. Cumprimentar a todos os colegas, né, professores, né, do PPG em Direito, né, que estão na coordenação da Semana do Meio Ambiente, desenvolvida, então, nesse ano pela área do conhecimento, das ciências jurídicas e pelo PPG. Professor Ayrton, professor Alexandre Altman, professor Clóvis, a professora Fernanda Damascena, né, e é uma satisfação pelo fato de que, ao longo dos anos, a Universidade de Caxias do Sul, sempre, nesta Semana do Meio Ambiente, desenvolve palestras e atividades, né, no sentido de fazer uma discussão com os acadêmicos, com os professores, com toda a comunidade universitária e, mais do que isso, a comunidade externa. E eu tenho tido a satisfação de, nos últimos anos, os últimos 7, 8 anos, né, estar aí na frente da coordenação da Semana do Meio Ambiente da UX, e que ela é realizada, professor Talden, não só na cidade universitária, mas também nas nossas 8 unidades que temos, né, nos nossos campos, que são espalhados aqui na região da Serra Gaúcha. Isso é muito importante, por quê? Porque é uma oportunidade de levarmos, né, não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade externa, um ponto de reflexão, né? E esse ano é um ano especial. Todos os anos a ONU ela escolhe, né, um tema em uma cidade, um país no mundo, para discutir a questão ambiental. Esse ano, o país escolhido, né, para as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente foi a Colômbia, né, em parceria com a Alemanha, né, e o tema desse ano do meio ambiente é exatamente a biodiversidade, né, a biodiversidade. Vejam que hoje nós temos em torno de 1 milhão de espécies de plantas e animais em extinção. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos, né, retomar, sem dúvida, essa discussão acerca, né, da biodiversidade no planeta. Mas voltando especificamente para o tema da Semana do Meio Ambiente, né, eu também gostaria, e havia esquecido, fazer uma saudação também ao professor Jefferson Marim, né, coordenador do PPG, né, e com ele também saúdo dos demais professores, né, do programa e os professores da Universidade de Caxias do Sul, bem como a todos os nossos alunos, né, e participantes, né, deste evento. Para a questão do licenciamento ambiental, foram muito importantes as colocações que o senhor trouxe, né, em relação a tendências, perspectivas, também as observações trazidas pela professora Vânia, falando sobre a questão do licenciamento no âmbito das hidrelétricas, né, um aspecto bem importante, que é acompanhado de perto aqui, né, pela universidade. Mas eu gostaria de focar, até porque eu trabalho, né, já há alguns anos aqui na universidade, na disciplina do direito ambiental, na graduação em direito, também no pós-graduação lato sensu, e em sala de aula, quando nós trabalhamos, né, e aí efetivamente nós trabalhamos, né, não só a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, mas também a própria resolução CONAMA 237 de 1997. Tá? E aqui eu queria fazer um recorte, vejam só. O licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Se nós tomarmos, né, o artigo 1º, inciso 1, da resolução CONAMA 237, lá está estabelecido, eu tomo a liberdade de fazer uma leitura, licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Muito bem. Então, esta é a definição que nós encontramos na norma, né, no ordenamento jurídico hoje, como licenciamento ambiental. De outro lado, né, é muito importante também trabalharmos com a definição do artigo 78 do Código Tributário Nacional, que trata acerca do exercício regular do poder de polícia. Tá? Então, tomando a liberdade novamente, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público referente, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção, do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Né? Também uma definição bastante ampla. Com base nestas duas definições, nesses dois institutos fundamentais, então eu vejo hoje que quando se fala na questão da simplificação do licenciamento ambiental, e aí o professor Tauden colocou com muita propriedade, né, que existe de parte da sociedade, principalmente de alguns empreendimentos, né, aquela busca no sentido de que hoje você vai a um órgão ambiental solicitar o licenciamento ambiental, a licença prévia para começar o empreendimento, então, a viabilidade estabelecida na licença prévia para aquele empreendimento, e muitas vezes essa licença ela se demora. Né? Ela se demora ali, né, 60, 90, 180 dias, ou às vezes até mais. Né? E muitos empreendedores, eles exatamente criticam essa atuação do Estado, né? Justamente por conta da demora. Quando se fala, então, em adotar um licenciamento simplificado, né, de repente, reduzindo essas etapas, né, nós precisamos efetivamente levar em conta aquilo que está previsto aqui nesses dois institutos que foram trazidos. Né? Qual é a essência do licenciamento ambiental? Qual é a essência do exercício regular do poder de polícia? O licenciamento ambiental, dependendo do tipo de empreendimento, ele vai exigir uma análise interdisciplinar que vai envolver diversos profissionais. Tá? São biólogos, são engenheiros, são agrônomos, são físicos, químicos. Tá? E esse trabalho é um trabalho que demanda tempo. Tá? Então, eu tenho uma grande preocupação em relação àquelas pessoas, né, e aqueles governos, né, e muitas vezes aqueles legisladores que se arvoram no sentido de trazer a ideia de que é necessário, sim, um licenciamento simplificado, né, justamente porque, se ele não acontecer, ele vai inviabilizar o desenvolvimento. E aí, eu gostaria de trazer aqui também, para a nossa fala e o nosso debate, essa vinculação entre licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável. Né? São dois institutos que nós precisamos trabalhar, né, no sentido de viabilizar aquilo que está estabelecido no caput do artigo 225 da Constituição, ou seja, a busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Implica, sim, na intervenção do Estado, e eu concordo no sentido de que existem barreiras na própria estrutura da administração pública ambiental. É verdade, é verdade. O senhor tem uma ideia, aqui no nosso município de Caxias do Sul, professor Daldo, nós tivemos a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no ano de 1997, vejam bem, 1997. Tá? E a instalação dessa secretaria aconteceu no ano de 2001. Então, e muitas vezes com uma precariedade imensa para que os próprios agentes públicos possam desenvolver o seu trabalho. Eu me recordo que aqui no nosso município,
quando o primeiro secretário municipal do meio ambiente foi compor os quadros para a secretaria, né, ele teve que ir em cada uma das outras secretarias e convidar pessoas, né, servidores, para compor a equipe de trabalho. Né? Em 2007, foi feito o primeiro concurso público no município de Caxias do Sul para a contratação de técnicos que atuam hoje, né, na fiscalização das atividades ambientais. E isso que Caxias do Sul é um município, né, relativamente grande, é o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul, e para falar, então, dos demais municípios, dos nossos outros municípios do estado e do Brasil afora. Então, a gente sabe, né, que nós temos sérios problemas no que diz respeito à questão da administração ambiental, que ela precisa também, né, ter instrumentos, né, e principalmente ter, digamos assim, a vontade política, né, de investimentos nessa área. O que nós estamos hoje vivenciando no Brasil, né, e eu falo isso em relação ao governo federal, em termos de investimentos na área ambiental, é exatamente a contramão da história, né, porque cada vez mais os nossos órgãos ambientais estão sendo desprovidos, primeiramente, de comando, né, e, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer um reflexo muito negativo para as questões de administração ambiental no Brasil. E eu tenho muito medo que, nesse período, sejam aprovadas leis, legislação de forma afoita, que vem, inclusive, comprometer a essência desses dois institutos que nós fizemos a leitura aqui. Essa definição de licenciamento ambiental da Resolução CONAMA de 237 e também esse artigo 78 do Código Tributário Nacional ao tratar do exercício do poder de polícia. Então, me parece que, sem dúvida, é necessário, né? Lógico que uma licença ambiental, ela, quando está na etapa da renovação, né, pode exatamente ter um sistema simplificado, né? Mas aí também, quando a gente trabalha essa questão da resolução, a gente sabe, né, que nos procedimentos de renovação, muitas vezes, basta o empreendedor pagar aquela taxa, né, de renovação da licença, e muitas vezes o IBAMA manda pelo correio, né, né, o certificado de renovação da licença. Né? E aí é um outro debate, né? Qual é a eficácia desse instrumento, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, eu penso que licenciamento ambiental, as perspectivas e as tendências, né, elas vão depender muito da comunidade dos estudiosos, da academia, ter o poder para enfrentar essas discussões no Brasil que nós estamos vivendo hoje. Né? Salvo o melhor juízo, né, nós poderemos ter, inclusive, uma involução no que diz respeito a essa questão ambiental e ao licenciamento ambiental no Estado brasileiro. Tá? Então, eu gostaria de trazer essas questões, inclusive, para o debate aqui, né, já que nós estamos em uma live, né, e discussão aberta, né, para que todos nós possamos refletir, né, sobre essas questões do licenciamento, desenvolvimento sustentável e as perspectivas, né, no direito brasileiro. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade aí de estar participando do evento. Bom, maravilha, né? O professor Gilson deu aí uma contribuição riquíssima, né? Eu inclusive, achando aqui a minha participação totalmente prescindível, né? Haja visto o nível aí do debate, né? Dos debates, né? A professora Vânia, inclusive, a formação dela como engenheira, né? Na área de direito ambiental é importantíssimo esse tipo de interação, né? Da interdisciplinaridade. Eu conheço, por exemplo, o programa da Dom Helder, tem o professor Zé Cláudio Junqueira, que é engenheiro e que tem uma expertise, uma experiência muito grande tanto na gestão ambiental como no próprio direito ambiental, né? Então, queria ressaltar isso, cumprimentar aqui o professor Clóvis, já tive a oportunidade de recebê-lo aqui no extremo oriental das Américas, né, aqui em João Pessoa. E, professor Gilson, eu queria só falar duas coisas. Essa questão
desse período, né, em que claramente existe o intuito do governo de gerar vamos dizer assim, uma flexibilização, né, da legislação ambiental, mas não a flexibilização, talvez, no sentido de se gerar uma maior eficiência, né, porque tem uma flexibilização que gera eficiência sem perder o controle ambiental. Mas há nitidamente o intuito de se criar uma flexibilização para se perder o controle ambiental, ou pelo menos para se diminuir o controle ambiental. E aí eu queria dizer o seguinte, veja só, primeiro, existe uma reação das instituições, certo? Existe uma reação da sociedade, e a título de exemplo, eu queria dizer o seguinte, houve uma reação no ano passado, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, no plano internacional, vários países, vários chefes de Estado, protestando contra o Brasil. Há uma atuação efetiva por parte do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário, certo? O próprio Congresso Nacional ele tem discutido com maturidade certos temas, né? Então, eu não acho que... porque muita gente fala, né? Não, vai haver perder tudo, não vai ser nem retrocesso, é fim do direito ambiental, né? Alguns mais exaltados até falam isso. Definitivamente, eu não acredito nisso. E não acredito por quê? Porque nós estamos diante de um processo histórico. A questão ambiental, ela não é um modismo, daqui a 2 anos ninguém se lembra, né? É um processo histórico, cada vez mais se afirma, não tem como voltar atrás, porque ela caminha para e passo com a própria problemática ambiental, que a cada dia se avoluma mais e mais. Então, ela veio para ficar. Essa questão do ministro Salles, ele pode até, e certamente vai, interferir uma coisa ou outra, mas é um processo histórico, e contra processo histórico, os indivíduos, ou grupos, ou partidos políticos não conseguem fazer frente, né? Então, queria destacar isso. Outra questão é o seguinte, o problema da municipalização da gestão ambiental. No Rio Grande do Sul, nós temos um grande exemplo, né, um bom exemplo. Basta dizer que mais da metade dos municípios que fazem gestão ambiental de todo o Brasil estão no Rio Grande do Sul. Então, o nosso nível de municipalização no Brasil é péssimo, muito abaixo. Então, existe uma lacuna, porque o município é o ente federativo que tem o maior grau de capilaridade. Uma política pública, para alcançar a efetividade, ela tem que envolver o município, né? Eu sempre falo, quando o presidente Lula começou com a questão do Bolsa Família, houve um impasse no início que só foi resolvido com a inclusão do próprio município, porque o município está na ponta. Então, eu acho que existe uma das grandes lacunas da nossa política ambiental exatamente a ausência do município, né? Em relação à questão da relação de desenvolvimento sustentável e licenciamento ambiental, o que é que acontece? Evidentemente, existe uma relação direta, mas o servidor do órgão ambiental, ele não raciocina em termos de desenvolvimento sustentável. Quem raciocina dessa maneira somos nós, que somos professores de direito ambiental, né, fazemos pós-graduação, estudamos a matéria. O servidor do órgão ambiental, ele não pensa nisso, ele pensa o seguinte, olha, o que é que a resolução do CONAMA pede? Né? O que é que a legislação pede? Está pedindo isso, ele está atendendo ou não? Pronto, ele não está pensando no desenvolvimento sustentável, ele está pensando no atendimento aos requisitos legais e aos padrões de qualidade ambiental estabelecidos normalmente em resolução do CONAMA. Na verdade, as regras do licenciamento ambiental, ou elas estão em resolução do CONAMA, em regra, ou de conselhos estaduais e municipais, ou então em normas da ABNT. Tem muita norma da ABNT, por exemplo, sobre aterro sanitário, sobre uma série de coisas que, apesar de ser uma instituição de direito privado, mas as suas regras são obedecidas no âmbito do licenciamento ambiental, né, por incrível que pareça. Então, basicamente, é esse o conjunto normativo que o servidor do órgão ambiental trabalha. Então, ele não está pensando, será que vai gerar um desenvolvimento sustentável, né? Então, isso talvez explique, né? Porque o que é que acontece? Às vezes a norma, ela é uma norma ruim. Às vezes o problema não é o servidor do órgão ambiental diz, não, mas eu estou cumprindo a norma, e aí? É a legalidade, é a norma, enfim, né? Então, isso é um impasse, uma discussão que existe dentro do direito ambiental. Mas e aí? Ele está cumprindo a norma,
Ok, mas não está cumprindo o artigo 225 da Constituição Federal, que fala na efetividade, meio ambiente como direito fundamental, né? Então acaba havendo aquele embate normativo, né? Só essas minhas considerações, professor Gilson. Agradeço aí a sua contribuição, né? Sua visão, muito, muito interessante. Professor Cássio. Muito bem, agradeço as considerações do professor Gilson, também os debates com o professor Talden. Antes de passar para as perguntas, preciso fazer um registro da presença da professora doutora Consuelo Yoshida, que é professora do programa de pós-graduação em Direito da PUC São Paulo e também do Centro Universitário Salesiano também de São Paulo, e desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, professora Consuelo, sempre muito bem-vinda aqui nos eventos da nossa universidade. Fácil, inclusive eu já tinha feito o registro dela, viu? Isso, né? E registrar também que o professor Talden participa da União Brasileira da Advocacia Ambiental, da qual eu também tenho muito orgulho de participar, e é uma entidade que tem feito a diferença, não só na advocacia, mas nos debates também do direito ambiental. Então vamos, professora, primeira pergunta. Temos 4 questões aqui. A primeira, da Estefânia Rossato. No artigo escrito pelo próprio professor Talden Farias, Considerações a respeito do prazo de validade das licenças ambientais, publicado na data de 25 de abril deste ano, o professor aborda diversas observações quanto a obrigações e a validade das licenças com os impactos devido ao Covid-19. Quais as perspectivas e tendências pós-pandemia para o direito ambiental no que diz respeito aos licenciamentos ambientais? Cássio, eu queria dizer o seguinte, a grande tendência para mim, o grande legado da pandemia é exatamente a informatização do licenciamento ambiental. Os órgãos ambientais que se informatizaram, eles saíram na frente. Por exemplo, o órgão do Estado do Pará aumentou o número de licenças ambientais concedidas, exatamente porque eles continuaram trabalhando online e o atendimento ao público diminuiu. Consequentemente, aquilo gerou vamos dizer assim, um número maior de licenças ambientais concedidas. Bom, em relação isso aí a gente não tem dúvida. Mas aí tem gente que diz o seguinte, olha, o Brasil vai ter que voltar a crescer. O mundo vai ter que voltar a crescer. Então é preciso flexibilizar o licenciamento ambiental. Tem gente que defende isso, né? Porque, olha, mas o licenciamento ambiental demora para o país voltar a crescer. Então, tem gente que fala até de suspender as exigências de licenciamento ambiental por um período de 2 a 3 anos. Eu concordo veementemente. Nesse sentido, eu vou na linha, né, da Angela Merkel, né, que diz o seguinte, se há uma reconstrução, essa reconstrução tem que ser ambiental, tem que ser uma economia de carbono, tem que levar em consideração as questões ambientais. O mundo acena no sentido do desenvolvimento puxado para o verde, né? Vamos dizer assim, a própria China, hoje em dia, é líder, né, em energias renováveis. Então, nesse sentido, eu discordo veementemente. Eu entendo que, pelo contrário, eu acho que a legislação ambiental vai se tornar mais rígida ainda. É aquilo, né, professor, que tomara que o novo normal seja muito melhor do que temos agora, né? Exato, verdade. Vamos reconstruir. Isso. Né, Porque, na verdade, olha só, quem atua na área de direito ambiental, o nosso objetivo é que a sociedade toda internalize esses valores. Então, chegar a um ponto até que não vai ter órgão ambiental, tudo vai ser ambiental. Né? Então, essa é a meta, né? Depois a gente dobra a meta. Uma outra pergunta aqui, professor, da Andrea Oberher, ela pergunta o seguinte, em relação à Lei Federal 13.465 de 2017, a REURB, o entendimento é que não exige ou não a licença ambiental. E aí ela coloca aqui que a lei fala em estudo técnico e que isso gera muita controvérsia, especialmente aqui na região. Eu entendo que a lei essa é a lei da REURB, né? Então, eu entendo que o licenciamento ambiental ele é exigido também. O que a lei faculta é um licenciamento integrado, licenciamento ambiental e urbanístico, certo? Então, eu não tenho a menor dúvida, a lei é clara nesse sentido, certo?
Então, é uma lei bem mistura vários assuntos, né? Mas eu entendi que o foco dela é exatamente a regularização fundiária, especialmente voltada às APPs, às áreas protegidas. Então, tem que ter o licenciamento ambiental, no meu entendimento. Certo. Pergunta da professora Janaína. O poder público deve licenciar as próprias obras feitas por ele mesmo? O autolicenciamento? A velha discussão do autolicenciamento ambiental. Quem primeiro escreveu sobre isso foram aqueles 3 promotores de São Paulo, né? O Hamilton Alonso Júnior, o Daniel Roberto Fink e Marcelo Dallalibe. Eu entendo, veja só, o autolicenciamento ambiental, então o Estado ele vai licenciar a própria obra. Né? Não há nenhuma ilegalidade nisso. A gente pode até questionar, poxa, será que é o sistema correto? Enfim, mas o fato é o seguinte, a lei não veda, é possível, as exigências são iguais. Então, por exemplo, se o poder público ele quer construir um prédio, as exigências ambientais são as mesmas em relação ao particular. Ele é obrigado a cumprir aquilo. Claro que, nesse caso, o que se recomenda é que haja uma cautela maior por parte do Ministério Público, da sociedade civil, dos órgãos de controle. Mas não há nenhum tipo de impedimento legal. Então, pode. Agora, muitas vezes o que a gente observa em obras públicas é o seguinte, o poder público faz um licenciamento, ok, mas não paga, mas não faz os PBAs, não arca com a compensação ambiental, tá entendendo? Então, é toda uma problemática, né? Inclusive, o autolicenciamento ambiental, tem uma amiga minha que foi gestora, né, de um órgão ambiental estadual, ela dizia que para você concorrer ao recebimento de alguns benefícios, de alguns editais em Brasília, você já tinha que apresentar a licença prévia, né? O governador dizia, olha, fulano vai pegar a licença para concorrer àquele edital lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Ela dizia, não, tudo bem, governador, faça o seguinte, pelo menos ele protocole, né? Para não dar licença ambiental sem ter nenhum requerimento, né? Então, o que é que acontece? O que a gente tem é essa exigência de licença prévia como pré-requisito para concorrência em editais lá em Brasília, aí muitas vezes você tem licenciamentos ambientais que não existem. No máximo, você tem o requerimento e a concessão. Aí, se for concedido, aí o camarada vai atrás, né? Quer dizer, esse ponto aí eu vejo com muita preocupação, né? Mas, em regra, é possível, tá? Então, a gente não pode proibir. Por isso que era bom digitalizar, porque essas coisas ficam na internet, entendeu? Então, fica melhor até para o próprio Ministério Público fiscalizar. Os tribunais de contas, hoje em dia, cada vez eles têm um papel maior na área ambiental, né? Essa semana mesmo teve uma decisão do TCU cobrando o IBAMA em relação a procedimentos nas multas, né? Então, também, né, é interessante que seja feita dessa forma, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui do Caio Coelho. Ele pergunta qual seria um case de sucesso, uma cidade que seria um case de sucesso, tanto no campo legal quanto operacional do licenciamento ambiental. Olha, isso vai variar, Cássio, em relação a diversos aspectos que são colocados, né? O Valor Econômico, em 2017, fez uma avaliação de todos os órgãos ambientais estaduais do Brasil. Então, ele faz um ranking. Agora, depende muito do critério, porque, por exemplo, às vezes você coloca apenas como critério a celeridade, e assim, também não pode ter uma celeridade excessiva a ponto de comprometer a análise do licenciamento ambiental. Então, essa avaliação tem que ser mais criteriosa. Agora, a gente tem alguns critérios, né? Por exemplo, informatização, número de servidores, qualificação dos servidores, servidores concursados, transparência, a própria velocidade, né, da tramitação dos processos. Então, eu diria que, em termos de expertise, né, a CETESB ela tem um corpo técnico muito qualificado em São Paulo, o INEA, no Rio de Janeiro, né, a SEMASSE, que é o órgão estadual do Ceará, tem um corpo técnico muito qualificado, a diretoria, salvo engano, toda a diretoria são servidores de carreira, concursados. Então, nós temos bons exemplos. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, que muitas vezes
a gente fala de licenciamento ambiental sempre do IBAMA, até o professor Gilson citou um exemplo, mas, na verdade, os grandes professores de licenciamento ambiental são os órgãos estaduais, eles que têm a grande expertise em licenciamento ambiental. O IBAMA, ele atua de maneira muito numericamente restrita, são empreendimentos de grande importância, mas são empreendimentos localizados, num número muito menor. Então, quem entende mais de licenciamento, assim, sem dúvida, são os órgãos estaduais de meio ambiente. É preciso destacar também o seguinte, o IBAMA foi criado em 89, certo? A União chegou bem depois do licenciamento ambiental, e ela ocupa um espaço menor. O protagonista da política ambiental são os estados. Isso está lá na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Não sou eu que estou dizendo, né? Está lá na lei. Certo. A professora Consuelo tem uma pergunta aqui. Ela está perguntando se está afastada a licença tácita pela Lei Complementar 140, que prevê a instauração da competência supletivo, e as leis que insistem em prevê-la. Exatamente. Na verdade, como eu tinha falado antes, professora Consuelo, a licença tácita, ela só existe na renovação, porque a lei prevê que quando o empreendedor ele requer com 120 dias de antecedência, enquanto o órgão ambiental não se manifestar, aquela licença está tacitamente prorrogada. Mas isso só vale para a renovação. A primeira licença ambiental, ou para a licença ambiental diferente, não existe licença ambiental por WO. Então, se o empreendedor, mas eu estou esperando há um ano, então não existe isso. Não existe isso. Então, na verdade, o artigo 14 da Lei Complementar 140, ele veda de maneira expressa. Porque isso aí tem uma discussão que é interessante, né? Certamente a professora Consuelo lembrou disso. A Lei Complementar, a Lei de Liberdade Econômica, ela fala que após o cumprimento, após o prazo, aquele ato administrativo, ele é concedido automaticamente. Mas no licenciamento ambiental isso não é válido, porque a Lei Complementar 140 veda de maneira expressa. Então, de fato, não é possível, né? Porque tem gente que diz isso. Não, Lei de Liberdade Econômica estabeleceu essa nova regra. Ok, pode até valer para as outras áreas do direito, mas para o direito ambiental, não. Para o licenciamento ambiental, não. E isso seria muito perigoso. Um caso, professora Consuelo, que é engraçado, que foi o seguinte... Aconteceu em João Pessoa, uma associação de promoção de rinha de galo. Ela solicitou ao Estado uma licença ambiental para realizar um campeonato de rinha de galos. O órgão ambiental não se pronunciou, não respondeu. O órgão ambiental não analisou. Ao invés de negar, ele não analisou. Ele achou aquilo absurdo, não analisou. Então, o presidente da associação, eu não me lembro qual foi a ação, enfim, entrou com a ação e conseguiu uma liminar de uma vara da Fazenda para poder fazer um campeonato de rinha de galos. Imagina, né? Então, olha só, não interessa se o órgão ambiental perdeu o prazo. Não é um direito dele, é um direito indisponível. Então, por isso que essa questão do prazo é diferente. Certo? No licenciamento ambiental não tem isso, assim, perdi o prazo, então deferido automaticamente, tacitamente. Não existe, a não ser na renovação, mesmo assim, quando o empreendedor solicitou a renovação da licença ambiental com 120 dias de antecedência, né? O que está previsto expressamente na lei. O direito ambiental é assim, tudo tem uma diferença, né? Então, por exemplo, a própria questão da revelia do direito ambiental, né? Nesse caso, que houve também a revelia no processo judicial, nesse caso das rinhas, então não tem revelia no direito ambiental, pelo menos no processo coletivo, né? Tudo a gente tem que fazer uma análise diferente em razão da natureza do direito ambiental, em razão da materialidade do direito ambiental. Então, é preciso olhar com um certo viés, né, específico para o direito ambiental. Certo, mais algum questionamento? Não sei se a professora Consuelo ficou satisfeita com a resposta, enfim. A professora, se quiser falar... A professora Consuelo é uma sumidade, eu fico até
Acanhado, né? Nossa mestra, né? Nossa professora, né? Se o professor Clóvis, professora Fernanda Damascena tiverem algum questionamento, podem já fazer diretamente, abrir o microfone, enfim. Posso fazer, então, um questionamento bem rápido. Primeiro, não tinha me manifestado ainda, né? Então, saudação a todos, né? Todos os presentes. Professor Talden, a minha pergunta sobre um tema que eu já li, inclusive artigos seus, sobre a questão do licenciamento corretivo, né? Tu vê alguma mudança nessa questão do licenciamento corretivo com a nova legislação, com a Lei de Liberdade Econômica e com esse projeto que está tramitando? Não, na verdade, a Lei de Liberdade Econômica, ela não trata especificamente, não há nenhum dispositivo dela que se aplique ao licenciamento ambiental corretivo, né? O que é aquele em que um determinado empreendimento fez algo à revelia da lei, à revelia do licenciamento ambiental, e depois ele vai tentar se licenciar. E muita gente é contra, é como, não, ele cometeu um erro, então ele vai pagar eternamente, ele jamais poderá se regularizar. E, na verdade, não é isso que acontece, não é isso que deve acontecer. Eu entendo que a política ambiental, ela deve... Tem gente que diz, olha, Talden, você entende que a política ambiental deve funcionar como uma mãe. E é isso mesmo, deve funcionar como uma mãe. Então, ela dá uma oportunidade para a pessoa se regularizar. Certo? Então, eu construí uma fábrica sem licenciamento ambiental. Eu posso obter a licença ambiental depois? Pode, é perfeitamente possível. Agora, uma condição... aquela atividade, ela é licenciável. Se eu fosse fazer o licenciamento desde o início ali, naquelas condições, seria possível fazer daquela maneira? Se for possível, ok, eu vou poder me regularizar. Se não, eu não vou poder me regularizar. Olha, eu construí um hotel na beira do rio, na APP. E aí? Não pode, vai ter que demolir. Na área de praia, fiz um loteamento pegando literalmente a área de praia. Não pode, então você vai ter que destruir tudo que você fez, você vai perder tudo que você fez. Ok. Então, o primeiro requisito é o seguinte, é regularizável? Se for, ok. Se não for, não tem como salvar. Segundo ponto, tudo bem, é regularizável, ok. Mas ainda assim você vai responder criminalmente, em função do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, e também administrativamente, em função do artigo 66 do Decreto 6.514, né? Ou seja, o fato de a atividade ser regularizável não quer dizer que você vai se eximir das sanções na esfera penal e na esfera administrativa, certo? Então, você vai se regularizar, ok, mas vai arcar com as consequências na esfera penal, administrativa e civil, se for o caso, né? Então, é preciso observar isso, ou seja, é uma mãe, tem como regularizar, mas a mãe também tem o rigor dela, né? Ela vai passar o recado dela. Então, não é assim, porque tem gente que fala como se o licenciamento de regularização fosse uma licença à la 007, licença para matar, né? E não é. Ele só pode se regularizar se o que ele fez for regularizável. A lei, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental prevê o licenciamento ambiental de regularização de maneira expressa. Mas, na verdade, não altera nada, porque ele já é praticado por todos os órgãos ambientais. Tem lugar, tem estado, tem município que regulamentou por meio de uma norma específica, tem município que não, mas o fato é que, na prática, não tem nenhum órgão ambiental que não faça o licenciamento ambiental de regularização. É perfeitamente possível. Eu acho interessante. Olha só, nós hoje no Brasil temos um número muito grande de atividades que deveriam estar licenciadas e não estão. E aí, vamos fechar? Não, poxa, vamos dar os passos para o camarada se regularizar. Porque muitas vezes a gente tem tendência a ter uma visão policialesca da política ambiental. Muitas vezes o empreendimento ele está irregular do ponto de vista da legislação ambiental, mas aquilo não é uma boca de fumo, né, vamos dizer assim, né? É um empreendimento que gera emprego, que está regulado do ponto de vista da legislação trabalhista, da legislação tributária, da legislação previdenciária, da legislação empresarial. Ele está irregular do ponto de vista ambiental. Ok. Se ele for regularizável, então ele vai se regularizar se ele cumprir os requisitos ambientais, né? Uma vez eu era o chefe da procuradoria do órgão estadual do meio ambiente da Paraíba e chegou às minhas mãos um processo de um abatedouro.
era um abatedouro excelente, tinha inclusive um laudo técnico do IBAMA elogiando as condições técnicas daquele abatedouro. Mas qual era o problema? É que o abatedouro estava muito próximo ao aeroporto. E a legislação vedava expressamente, porque ele estava na área de segurança aeroportuária, inclusive muito próximo ao aeroporto, né? Então, ou seja, ele era exemplar na questão ambiental, mas ele estava num lugar que era terminantemente proibido. Então, obviamente, ele teve que desativar com prejuízo milionário para o empreendedor, enfim. Por quê? Porque ele não valorizou o licenciamento ambiental. Se ele tivesse procurado um consultor, se ele tivesse procurado um advogado ambiental, como o doutor Cássio, a doutora Fernanda, certamente ele não teria cometido aquele erro. Existem vários casos de empreendedores que perderam um grande volume de dinheiro exatamente porque não licenciou. O licenciamento ambiental ele é um ativo empresarial. Há vários casos por exemplo, você tem uma fábrica ou de você ter um aterro sanitário, o cara diz, tá bom, você tem um aterro sanitário, ok. Quanto é? 15 milhões. Tá licenciado? Não, tá não. A estrutura está pronta, mas não tem licença ambiental? Tá, pago 6. Tá licenciado, pago os 15. Não, por quê? Porque com a licença na mão eu já opero. Então a licença, ela é dinheiro. Eu estava conversando com um presidente um gerente de uma termoelétrica, essa termoelétrica de R$1 bilhão. E ele estava dizendo o seguinte, que existia uma ampliação de 50% da termoelétrica com licença de operação válida, na hora que ele quisesse, com licença de instalação. Na hora que ele quisesse fazer a ampliação, ele poderia fazer. Mas que a empresa sabia que não ia fazer. Eu disse, não, ok, vocês sabem que não vão fazer, então por que vocês sempre renovam a licença ambiental? Não, porque a empresa pode ser que ela venda e na hora de vender, o comprador, né, o sucessor, ele pode decidir fazer uma ampliação imediatamente. Então, aquela licença de instalação válida, certo? Da ampliação em 50% da planta da atual termoelétrica, vai na negociação, talvez valha milhões. Então, o licenciamento ambiental, a licença ambiental, ela é um ativo empresarial. Na hora de negociar, a licença está em dia. Olha, eu estou negociando, a licença só tem 7 meses de prazo. Não, eu estou negociando a licença ambiental, tem 7 anos de prazo ainda. Então, isso tem um valor econômico, é segurança jurídica. Então, o mercado, especialmente alguns setores mais do que outros, ele já entendeu que o simples fato de você ter uma licença ambiental válida, dependendo do porte da atividade, aquilo pode valer milhões. Assim, a gente não está falando de uma coisa que perfumaria, estou colocando aqui um jardim bonito da frente da empresa. Não, é importante do ponto de vista da gestão ambiental, mas tem um valor também em termos empresariais, em termos econômicos. É importante que isso fique claro também, né? Boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer que não tenho uma pergunta, mas tenho várias. Só que considerando o resultado da hora, eu gostaria apenas de saudar ao nosso querido professor Talden, e agradecer imensamente pela presença aí na nossa Semana do Meio Ambiente. Agradecer pela fala, que sempre é repleta de muito conteúdo e de um grau de racionalidade que eu tenho profunda admiração, né? O professor Talden é referência aí do licenciamento ambiental para os estudiosos e para aqueles que também advogam na área advogam na área ambiental, como é o meu caso, e acho raro a situação que a pessoa tenha precisado estudar, trabalhar uma questão de licenciamento, não tenha buscado aí as suas orientações. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Então, fico muito feliz de poder contar com a sua presença e agradecer muito pela participação e agradecer também a presença maciça que nós tivemos hoje, 245 pessoas chegamos a ter, né, online, e saudar todos os colegas que também estão aí, os alunos, e, professor Talden, até uma próxima, né, é muito bom lhe ter aqui conosco.
Imagina, o prazer foi meu e agradeço, né? E fico à disposição, cumprimento a todos e obrigado pelo convite, pela lembrança. E qualquer coisa, estou à disposição de todos nas mídias sociais, tá certo? Agradecer aí, professora Vânia, professor Gilson, professora Consuelo, Carol, né, que foi me orientando de doutorado em Direito na UFPB, né, tá aqui, enfim, vários amigos aqui que eu já citei. Então, para mim foi um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade.